Pai do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o verdadeiro significado da Páscoa. E eu gostaria de ler com vocês o que se encontra no capítulo 12 de Êxodo, a partir do versículo 3 até o versículo 14. Amém? Onde nos diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comeram. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, e a cabeça com os pés com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Glória a Deus. Nós vemos aqui a instituição da primeira Páscoa pelo Senhor, que foi na época em que os israelitas eles estavam ali sendo escravos na terra do Egito. E nós vemos que Deus ele levanta Moisés naquela época, naquele tempo, para que o povo dele fosse liberto e eles herdassem, alcançassem a terra prometida a Abraão, prometida a Isaac, prometida a Jacó. E nós vemos que para isso Deus havia levantado Moisés. E nós vemos que quando Moisés ele chega a Faraó para que o povo fosse liberto, Faraó ele não quis libertá-los porque ele estava com o coração endurecido, e nisso foi necessário que Deus enviasse várias pragas, sendo uma delas, a última praga, a morte dos primogênitos. E nós vemos que isso é nos dito na palavra: eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. Então nós vemos que Deus ele havia falado que ele iria ferir todo o primogênito, mas o povo dele, o povo de Israel, eles deveriam pegar um cordeiro ou um cabrito sem mácula até 1 ano e pegar o sangue e passá-lo pelos umbrais da porta, para que assim a morte não passasse pela casa deles, mas a morte ela pulasse a casa deles. Então nós vemos que neste momento foi instituída a primeira Páscoa, neste momento onde o povo estava sendo liberto da morte, o povo estava sendo liberto do cativeiro. Nós vemos que após esse sacrifício que aconteceu, após a morte dos primogênitos, finalmente Faraó ele cede, finalmente ele liberta o povo, finalmente ele deixa-os ir. Então antes daquele povo que era escravizado, antes daquele povo que estava preso, antes daquele povo que estava ali condenado à escravidão, naquela terra estranha, naquela terra que eles estavam ali servindo a outros, nós vemos que eles são libertos por meio deste sacrifício, por meio do sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais. A morte não os alcançou, mas a morte foi ali, mas da morte e da escravidão eles foram libertos. E se nós
olharmos para os dias atuais, se nós lermos a palavra com atenção, nós vamos ver que todas essas coisas, elas apontam para a vinda do Senhor Jesus Cristo, que aconteceu, e onde ele veio como o cordeiro sem máculas para sacrificar-se pelos seus filhos, onde o sangue dele verteu na cruz para que nós fôssemos limpos dos nossos pecados, para que nós fôssemos ali reconciliados com Deus, e por meio do sacrifício dele, antes escravos do pecado, fomos libertos, fomos livres, para que nós pudéssemos herdar assim a vida eterna. E nós vemos que o verdadeiro significado da Páscoa em nenhum momento é um coelho, em nenhum momento é sobre ovos de Páscoa, mas em todos os momentos é sobre Cristo, é sobre aquele que vem a este mundo carregar o pecado, é sobre aquele que é entregue à morte por amor a nós, aquele que carrega os nossos pecados para que nós pudéssemos assim ser perdoados. Ele paga um alto preço para que nós pudéssemos ser libertos. E hoje eu gostaria de deixar essa reflexão, eu gostaria de deixar essa palavra para nós meditarmos, que é o Cordeiro que veio ao mundo para que o pecado fosse colocado sobre ele e ele fosse ali morto. E o sangue dele, que foi vertido na cruz, purificasse os filhos. Hoje, quando Deus olha para nós, ele não enxerga mais aqueles pecadores, mas ele olha e vê o sangue do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Rei Salvador, sobre nós. Então, quando ele olha e vê o sangue do Cordeiro sobre nós, antes a morte, que era o nosso salário, afinal de contas a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, nós vemos que não é mais, pois ele olha para nós e Jesus Cristo, ele nos prometeu a vida eterna. E nós vemos que quando Deus ele olha para nós, ele não enxerga mais aqueles pecadores onde ele ia castigá-los, ele ia ali colocar a sua ira, mas quando ele olha e vê nossas mãos apontadas para ele vê o sangue de Cristo, ele enxerga Cristo em nós, ele enxerga o sacrifício do Filho amado dele. Eu gostaria de deixar essa mensagem, que nós possamos estar no dia de hoje e durante esta Páscoa refletindo e glorificando e exaltando, porque Jesus Cristo ele foi entregue como um cordeiro ao matadouro, mas no terceiro dia ele ressuscitou e é comemorado em nome dele essa Páscoa, é comemorado para ele esta Páscoa. Então que nós possamos estar comemorando o verdadeiro significado da Páscoa neste domingo, que nós possamos estar comemorando o verdadeiro significado, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que veio a este mundo para que nós fôssemos reconciliados com Deus, para que nós pudéssemos herdar a vida eterna. E eu queria deixar esta mensagem para vocês hoje, que todos nós possamos estar guardando a palavra do Senhor em nossos corações. Amém? Eu vou fazer uma oração agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, grandioso, altíssimo Senhor Salvador, Pai, eu coloco diante de Ti cada um dos Teus filhos, Pai. Jesus Cristo, abençoa, Pai, mais este domingo de Páscoa, Pai, que nós estaremos comemorando, Pai, lembrando a Ti, Pai. Jesus Cristo, Pai, ao partir o pão, Pai, a visão se abriu, Pai. Senhor, aquele pão simboliza a Tua carne, Pai. Senhor, aquele vinho simboliza o Teu sangue, Pai. O Cordeiro que veio ao mundo, Pai, sacrificou-se por nós, Pai. Jesus Cristo, que a Tua palavra, Pai, o Teu sacrifício, Pai, seja memória em nossos corações, Pai, mais uma vez, Pai, e que nós venhamos a lembrar, Pai, que o Teu sacrifício, Pai, foi para que nós pudéssemos estar juntos a Ti, Pai. Jesus Cristo, para que nós pudéssemos herdar a vida eterna, Pai. Senhor, glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, Pai. Jesus Cristo, eu Te exalto, Pai, eu Te glorifico, Pai. Jesus Cristo, que nesta Páscoa, Pai, os Teus filhos possam estar reconciliando, Pai. Jesus Cristo, que eles possam estar vendo, Pai, que o Teu sacrifício foi para libertá-lo dos pecados, Pai. Que eles possam estar, Pai, voltando à Tua presença, Pai. Vai tocando os corações, Pai. Vai tocando, Pai, na alma, Pai. Que eles venham, Pai, a estar, Pai, ali com o coração quebrantado para escutar, ouvir a Tua mensagem, Pai. E voltar aos Teus caminhos, Pai. Jesus Cristo, Pai, o Senhor veio para libertar, Pai. Senhor Jesus Cristo, o Senhor veio para dar vida eterna, Pai. O Senhor veio pelos doentes, Pai. Senhor Jesus Cristo, que a Tua mensagem, Pai, a Tua palavra, Pai, fique nos
corações, Pai, gravada no coração dos teus servos, Pai, dos teus filhos, Pai, e todos os dias, Pai, eles relembrem, Pai, do teu sacrifício na cruz, Pai, para que todos nós, Pai, venhamos a herdar, Pai, estar com o Senhor no grande dia, Pai. Jesus Cristo, é o que eu te peço, Pai, guarda os teus servos, Pai, livra-os, Pai, da morte, Pai, e conduza-os conforme a tua palavra, conforme a tua justiça, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Que nós possamos estar espalhando o verdadeiro significado da Páscoa. E se você pecou, se você está se sentindo culpado, saiba que Jesus, ele te chama para voltar aos caminhos dele. Jesus, ele não quer que você se afaste. Quando você pecar, não corra para longe da cruz, mas corra para perto do Senhor, corra para aquele que é o único que pode lavar os seus pecados. Corra para o Senhor Jesus Cristo, pois ele veio a este mundo, ele veio e se sacrificou para que você pudesse estar junto dele. E eu deixo essa mensagem no dia de hoje. Que o amor de Deus, as comunhões e as consolações estejam sobre todos, não somente no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém. Tchau, tchau.